programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Nós enfrentamos aí as primeiras chuvas e as primeiras calamidades na primeira quinzena de dezembro e não houve, por parte do governo do estado, nenhum programa, nenhuma medida estrutural de assistência às pessoas. Então vai ser um trabalho amplo em toda Minas Gerais para poder ajudar quem está necessitando muito nesse momento por conta do que aconteceu com as chuvas e toda essa questão de Minas Gerais e todo esse problema aí que foi colocado. Nós estamos nesse processo aí de, se não pode doar dinheiro, leve na CUT a sua doação, ou na subsede do Sindiúti, ou no seu sindicato de base, porque quem tem fome e quem perdeu tudo, quem tem sede, quem tem fome tem pressa. Live solidária promovida pela CUT Minas no último dia 11 de janeiro em apoio aos atingidos e atingidas das chuvas em Minas Gerais. Deste evento, mediado por Lourdes Aparecida, secretária-geral da CUT Minas, participaram Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas, o deputado federal Rogério Correia e a deputada estadual Beatriz Cerqueira, que enviou um vídeo comentando a importância dessa live e manifestando apoio a todos aqueles que estão sofrendo por causa das chuvas em Minas Gerais. Muitos que estão nos vendo, estão em uma condição boa, não tiveram, graças a Deus, serem afetados pelas tragédias aí da chuva, mas muitos não tiveram essa proteção, nem vou chamar de sorte, eu vou chamar de proteção. Passando aí o tempo todo, o Pix para poder as pessoas nos ajudarem, doarem, sempre tivemos boas doações das pessoas, sempre tivemos ajuda também dos sindicatos cultistas aqui de Minas Gerais, para que a gente consiga ajudar as pessoas, mais uma vez, nesse momento tão difícil. Tem várias campanhas acontecendo, igrejas, vários movimentos acontecendo aí, movimentos sociais também que estão em campanha. Quanto mais campanha tiver, melhor, E a gente está com essa campanha da CUT aí para tentar ajudar o máximo de pessoas. Estamos em todo o estado, Lourdes? Temos sindicatos de bases estaduais, temos sede de bases de sindicatos, regionais de sindicatos, sedes de sindicatos em todo o estado de Minas Gerais, que vão servir de local de apoio para arrecadação de alimentos, de roupas, de doações, todas que vierem, para a gente poder fazer esse trabalho. Juntamente com a direção da CUT também, que está em todo o estado de Minas Gerais. Então, vai ser um trabalho amplo em toda Minas Gerais, para a gente poder ajudar quem está necessitando muito nesse momento, por conta do que aconteceu com as chuvas e toda essa questão de Minas Gerais, e todo esse problema aí que foi colocado e que vai ser esclarecido aqui pelos nossos convidados. São 112 rodovias em Minas que estão interditadas. Nós já estamos com 145 municípios em estado de emergência. Então, nós estamos envolvendo aí milhões e milhões de pessoas, muitos já desabrigados. As pessoas perdem tudo, perdem as roupas íntimas, perdem os remédios, perdem geladeira. Então, quem puder ajudar, está aí o Pix, e a solidariedade da CUT. Dizer que o movimento também está aí apoiando, dando todo apoio, fazendo o trabalho nas áreas que a gente já atua, que a maioria... no caso de Minas Gerais, o Jequitinhonha, a bacia, mais a bacia do Paropeba, tem vários pontos de alagamento, e também a bacia do Rio Doce está em alerta, tem alguns pontos aí também em alerta. Nós enfrentamos aí as primeiras chuvas e as primeiras calamidades na primeira quinzena de dezembro. Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri já vivem essa situação desde dezembro, pessoas dezenas, centenas ficaram desabrigadas, perderam tudo, perderam muita coisa, e não houve, por parte do governo do estado, nenhum programa, nenhuma medida estrutural de assistência às pessoas. É preciso que o estado faça sua intervenção. Da mesma forma, os municípios estão se virando como podem, sem ter... entre eles, um governo, no caso o governador, que liderasse a Minas Gerais no enfrentamento a tudo que nós estamos vivendo. Acho que esse é um aspecto que mais chama a atenção. É fundamental que a gente se solidarize, mas é fundamental que a gente faça processos de cobrança, porque é responsabilidade do governo do estado.
É responsabilidade do governo do estado, as companheiras da população, eu estou dizendo as professoras, porque é com quem a gente conversa, né, no cotidiano, de Brumadinho, que não tem água potável, porque a cidade está alagada e não tem água para beber. Em Honório Bicalho também não tem água. Né? Nós estamos vivendo situações em que o rio não baixa. E uma completa ausência do poder público, né, do governo do estado, no socorro a essas comunidades. Nós estamos nesse processo aí de, se não pode doar dinheiro, leve na CUT a sua doação, ou nas subsedes do Sindiúti, ou no seu sindicato de base, porque quem tem fome e quem perdeu tudo, quem tem sede, quem tem fome tem pressa. Pessoal, nós estamos aqui com o médico infectologista, o Naíta Tupinambás. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro no Comitê de Enfrentamento da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu queria que o senhor traçasse para a gente, neste momento, o que é preciso a gente se preocupar em relação a esse surto aí dessa variante. Diferente de 2021, que não tínhamos vacina, agora, em 2022, nós temos toda a população. Aí eu falo, né, dos trabalhadores da área de saúde, da educação e também da saúde, claro, que nós estamos com quase todos nós com terceira dose. Né? Eu acho que quem não está com a terceira dose deve tomar essa terceira dose no mais tardar em fevereiro. Né? Então, vejam, a gente vai ter que deixar bem claro para todo mundo, isso não vai acabar. A Covid não vai acabar, ela vai ficar endêmica. Quando isso vai se dar, a gente não sabe. Então, veja, eu acho que nós com 3 doses, a grande maioria dos pais e avós das crianças com 2 ou 3 doses, isso é importante dizer. E, claro, nós vamos começar a vacinação dos meninos, né, e meninas de 5 a 11 anos de idade. Esperamos que agora, no próximo semana, né, de janeiro, estou vendo aqui a data, talvez a 17 de janeiro, quem sabe, a gente consegue começar a campanha de vacinação dos meninos e meninas nessa faixa etária, protegendo ainda mais essa população. E os dados dão conta, ou seja, a vacina está entregando o que prometeu. Né? A vacina está entregando o que prometeu. Quando eu falo isso é o seguinte, quem toma vacina, o risco de adoecimento, internação em CTI e morte é muito pequeno. Eu acho que não podemos falar que a Ômicron é uma gripinha. Não é. Pode ser que tem dois fatores aí. O primeiro, que os trabalhos dão conta, que ela infecta o pulmão superior, as vias aéreas superiores. Ela não infecta muito o pulmão embaixo. Isso ajuda, né? Isso é uma coisa. Outra questão é o seguinte, que a Ômicron encontra a população muito vacinada ou uma população já exposta ao vírus por infecção natural. Então, a vacinação e uma infecção passada protege contra as formas graves. Mas, claro, que nós temos que manter todos os cuidados. Nós temos, sim, margem de manobra para evitar o que eu tenho chamado, nós temos que espalhar essa informação, eventos super espalhadores. Quais são esses eventos super espalhadores? A gente viu agora, Réveillon, festas Réveillon, aglomeração, e agora, infelizmente, o carnaval de rua foi proibido, eu acho de forma acertada, mas liberaram geral o carnaval particular. Quer dizer, eu acho que manter esses eventos é uma temeridade neste momento atual. Eu espero que esses eventos todos sejam cancelados até pelo menos final de fevereiro. Vamos documentar a retrospectiva Sindiúti 2021. E atenção, outras palavras, abrindo espaço agora para ouvir a coordenadora-geral do Sindiúti, Denise Romano, sobre as últimas deliberações da categoria. O Conselho Geral do Sindiúti acabou de deliberar e aponta por uma greve sanitária no estado de Minas Gerais. Greve sanitária de 12 a 17 de julho em todo o estado de Minas Gerais. Greve sanitária para defender a vida da categoria e, obviamente, dos nossos alunos, e impedir que o governo do estado faça um grande balão de ensaio, um grande experimento com uma ampliação irresponsável de abertura de escolas, mesmo em municípios que têm pressão no seu sistema de saúde ou em macro-regiões que possuem pressão no seu sistema de saúde. No último dia 3 de julho, milhares e milhares de manifestantes
ocuparam as ruas da capital. Em Belo Horizonte, de acordo com os organizadores do ato, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas pedir o impeachment do presidente. Em Belo Horizonte, os manifestantes se concentraram na Praça da Liberdade, desceram até a Praça 7 e de lá seguiram rumo à Praça da Estação. Ao longo do percurso, muita indignação com o governo federal e também com o governo do estado. Os profissionais da educação, sob a coordenação do Sindiúti, estiveram presentes para dizer que a educação não aceita retorno presencial às aulas enquanto não houver vacinação para todos e todas de maneira ampla. No último dia 9 de julho, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação em audiência pública, falou dos números da Covid-19 em Minas Gerais. Lamentou a situação, a qual chamou de complexa, sem política de massificação da vacina. Também abordou a realidade das escolas públicas estaduais e contextualizou que a volta às aulas presenciais nessas condições é temerária. Nós sabemos que os números de mortes em Minas Gerais, eles continuam elevados. A última média que nós fizemos, a cada hora morriam 8 mineiros e mineiras por Covid-19. Então, esses são os nossos últimos números. Já foi divulgada uma pesquisa com dados lamentáveis, que é o aumento de mortes de profissionais da educação, o aumento de desligamento por morte de profissionais da educação. Para 2021, aumentou mais de 120%. Então, nós estamos lidando com uma situação complexa, porque nós estamos lidando com uma pandemia, onde nós não tivemos nenhum governo do Estado e nenhum governo federal que tivesse uma política de massificação da vacina. O governo do Estado de Minas Gerais criou condições fantasiosas para justificar retorno através da manipulação de um processo de cores e de ondas que foi criada especificamente para a recuperação econômica dos municípios ainda no ano passado e discutida inteiramente com Federação de Indústrias, com comerciantes e nenhuma discussão a respeito de condições. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais, sob a coordenação do Sindiúti, deflagraram greve sanitária no estado de Minas Gerais por tempo determinado, de 12 a 17 de julho. O assunto foi debatido durante uma live promovida pela CUT Minas no último dia 13. Vamos acompanhar trechos deste debate. E a questão do governo tentar impor a volta às aulas agora em todo o estado é um crime, né? Quantas salas de aula foram construídas nesse período da pandemia ou foram ampliadas? Esses números a gente não tem. Quantos banheiros, porque tem 144 escolas, esses dados são do microdados do censo, que o Diese levantou para a gente nos microdados do censo, no portal do MEC, 144 escolas do estado não tem banheiro. Não é que não tem nenhum, não tem banheiro para professor. 144 escolas não tem banheiro. Então, diante de todo esse estado de coisas e que nós já denunciávamos há muito tempo, de que as escolas estaduais não tinham infraestrutura e não têm, porque é a mesma infraestrutura de antes da pandemia, para receber alunos e guardar distanciamento ou questões sanitárias para impedir processos de contaminação pela Covid. Vamos ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira sobre a luta na Assembleia Legislativa para proibir modelos de privatização nas áreas da saúde e da educação. Essa ideia de que na educação cabe piloto, cabe testar, porque ao povo nós vamos testando. A educação é um lugar tão sem referência que a gente vai pegando projeto, vai testando. Der certo, beleza. Não deu certo, a gente para. Os prejuízos causados às crianças e adolescentes e à comunidade escolar não se reparam por essa ideia de que você vai pegando propostas e testando. E se não der certo, a gente para. Então, de novo, é uma discordância de achar que tanto na educação, no caso na educação, é um lugar para a gente ir testando coisas, fazendo da população cobaia daquilo que não pode ser cobaia, mas que ela tem o direito de ter uma educação pública de qualidade. Um momento histórico.
Um ato interreligioso foi realizado em Belo Horizonte, na Praça da Estação, no último dia 10 de julho, com a presença de diversas representações religiosas, movimentos sociais e sindicais, parlamentares, a CUT Minas, Maurício Tizumba e o Tambor Mineiro também presentes, Linhas do Horizonte, Linhas do Rio e várias outras entidades. Este evento trouxe como tema central a luta pela vida em primeiro lugar e fora Bolsonaro. Vidas pretas importam! Vidas pretas importam! Que a verdadeira democracia só vai passar, só vai chegar quando realmente a gente tiver um momento de igualdade racial dentro desse país, porque sem isso o resto é balela. E vamos ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira falando sobre o parecer do projeto de lei 1088, que diz respeito à participação social quando o Estado quer firmar parcerias com instituições sociais, as chamadas OCIPs, para contratar serviços em áreas elementares, tais como saúde e educação. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Ao chegar na Comissão de Administração Pública, nós tivemos a oportunidade de apresentar um parecer, foi de minha relatoria, onde nós acrescentamos ao projeto a vedação da entrega da gestão, tanto na área da saúde quanto na área da educação, para a iniciativa privada. Traduzindo, nós apresentamos a vedação de privatização na área da saúde e da educação. O parecer foi aprovado na Comissão de Administração Pública com meu parecer, e foi à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Eli Tarquínio, presidente da comissão, e relator também desse projeto, fez um relatório brilhante que conciliou todas as questões necessárias e nós tivemos a votação desse projeto em primeiro turno sendo aprovado. Educadores e educadoras engrossaram as vozes dos manifestantes convocados pela Central Única dos Trabalhadores, demais centrais sindicais, movimentos sindical, sociais, populares, estudantis e lideranças políticas no último sábado, 24 de julho, em Belo Horizonte e também em várias regiões do estado. O ato público em defesa da democracia pelo Fora Bolsonaro, vacinação ampla e urgente de toda a população, auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas carentes e em extrema dificuldades, contra as privatizações e a reforma administrativa, a PEC 32 de 2020. Educação, ela foi uma das eleitas aí pelo governo Bolsonaro como inimigas, como adversário, né? Nós nunca tivemos aí um ataque tão brutal à liberdade de cátedra, de aprendizagem, de ensino. Nós tivemos aí uma deformação no Conselho de Ensino, retirada de representações, redução nos investimentos nas universidades federais, no Estado e nos municípios também a não aplicação do mínimo constitucional de 25% da arrecadação para a educação. E é por isso que faz necessária a nossa representação aqui hoje, né, de docentes, de trabalhadores nas escolas e de estudantes para denunciar e reagir, né, a esse ataque na defesa da educação pública, laica e de qualidade social. E agora vamos até a Assembleia Legislativa para acompanhar esta importante audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da comissão, para falar sobre nomeações do concurso da educação. Essa audiência contou com a participação da coordenadora-geral do Sindiúti, professora Denise Romano. O governo do estado se comprometeu com um número de nomeações que foram suspensas, usando como justificativa os processos da pandemia, e nós seguimos aqui fazendo as cobranças pela retomada desse processo de nomeação e pela ampliação do número de nomeações, ora compromissadas, inclusive aqui na Comissão de Educação e com o sindicato. Tivemos uma mesa de negociação com o Estado e eles anunciaram a retomada do processo de nomeação com 3.000 nomeações ainda nesse ano. 1.000 em setembro, 1.000 em outubro e 1.000 em novembro.
todas programadas de acordo com o governo para a primeira quinzena de cada mês. E vamos acompanhar mais um debate importante sobre a PEC 32 de 2020 com Maria Lúcia Fatorelli, membro da Auditoria Cidadã, e Fausto Augusto do DIEESE, nesta live promovida por várias entidades sindicais recentemente. Temos que nos unir para, de fato, conseguir avançar, né, barrar esse processo de desmonte e partir para conquistas. Nós, pelo DIEESE, estamos acompanhando o debate desde que a PEC foi apresentada. A nossa tarefa era, inicialmente, levar a discussão da PEC para o maior conjunto, maior número de dirigentes sindicais, enfim, espalhados pelo Brasil. Para isso, a gente fez curso, para isso, a gente fez inúmeras palestras, fez encontros, fizemos produzimos muito material. E agora, de certo modo, é continuar um pouco isso. Não é uma reforma administrativa, primeira questão, ela é, sim, uma destruição do Estado construído na Constituição de 88, e ela não é só uma reforma administrativa, ela é, antes de mais nada, uma reforma de Estado. Numa live da Organização Comunitária de Cataguases, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, falou sobre o impacto do retorno às aulas presenciais. A deputada explicou como a educação deve ser construída para dar certo. Eu acho que a primeira questão é que a educação, para dar certo, precisa ser construída com a participação e o protagonismo de quem está dentro da escola. Esse é um dos principais problemas que eu acho que a gente tem no país. Se você não constrói, perguntando para quem está no dia a dia, para a professora, para a especialista, de quem está dentro da escola, que é a comunidade escolar, não vai dar certo nada. E eu acho que esse é um dos problemas que nós enfrentamos no retorno das atividades escolares. O retorno, ele não é pactuado, ele não é conversado, ele não é construído. Temos agora a participação da coordenadora geral do Sindiúti, a professora Denise Romano, falando das deliberações da categoria no último dia 17 de agosto, em Assembleia Estadual. Os profissionais da educação suspenderam a greve sanitária que foi deflagrada por tempo indeterminado na Rede Estadual de Educação desde o dia 2 de agosto. Vamos ouvir a coordenadora geral do Sindiúti. Suspensa a greve sanitária dos trabalhadores em educação da Rede Estadual de Minas Gerais, retorno dia 19 de agosto. E nós queremos dizer que tudo o que acontece no interior da escola, todas as professoras contaminadas, todos os alunos contaminados por Covid que já estão contaminados, é responsabilidade do governo do Estado de Minas Gerais. O Outras Palavras abre espaço agora para a subsede de Betim. Nós vamos ouvir a comunidade escolar e também dirigentes do coordenador geral da subsede, professor Luiz Fernando de Souza Oliveira, para nos contar o que está de fato acontecendo na cidade em relação aos profissionais da educação. Somos surpreendidos com uma medida muito autoritária, arbitrária e, de certa forma, ilegal da gestão municipal, com a destituição da direção das escolas Osório Aleixo, também no Margarida, simplesmente porque comunicaram às comunidades escolares a respeito da adesão à greve sanitária pelos seus professores, trabalhadores daquelas escolas. Então, as direções foram destituídas porque cumpriram o seu papel de informação. Quero manifestar aqui minha solidariedade aos diretores da Escola Municipal Margarida Soares Guimarães, da Escola Municipal Osório Aleixo, da Escola Municipal Isara Coelho, da Escola Municipal Josefina Macedo, da Escola Municipal Aristides José da Silva, que foram, de uma maneira arbitrária, destituídos seus cargos, tiveram suspensos as suas atividades e que estão sendo acusados injustamente e têm os seus nomes expostos nesse momento pela cidade de Betim. A gente precisa entender que nós estamos num barco em meio a um mar revolto e que a gente só tem o barco e o mar revolto. Saltar do barco é pular no oceano. Nós precisamos segurar juntos a travessia desse barco em meio a esse mar revolto. O Sindiúti esteve presente
nos debates do seminário e audiência pública que aconteceram no último dia 13 de agosto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal. Nós já temos colapso no sistema de saúde em Uberlândia, caminhando para colapso em outras regiões, e o governo finge que não existe pandemia, finge que não existem contaminações e quer ainda faz lobby junto com o seu partido pela PEC 32. Se a PEC 32 for aprovada, vai ser o desmonte total do Estado brasileiro. Governos autoritários, eles têm medo de povo, eles têm medo de conversar com a população. E é por isso que tudo que a gente está perdendo em votação no Congresso Nacional, as votações acontecem sem que nós possamos debater previamente, de uma hora para outra. A gente dorme com o direito e acorda sem ele. Por outras palavras, abre espaço agora para ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a respeito do retorno presencial imposto pelo governo do estado aqui em Minas Gerais. É uma situação muito grave. Nós estamos numa pandemia, né? E uma situação excepcional precisava de medidas dos governos que pudessem resguardar a vida de todas as pessoas. Escola não é boteco, escola não é praia, escola não é nenhum outro local que as pessoas tentam comparar, né? A escola tem um processo próprio de encontro, de presença, por mais que isso esteja sendo dividido em turmas. Você está dizendo aí de mais de 200 mil profissionais da rede estadual, fora as redes municipais, que foi imposto a eles um trabalho presencial, trazendo grande movimentação no entorno da escola. O piso salarial da educação básica é uma obrigação constitucional que deve ser cumprida pelo governo do estado. Essa foi a defesa feita pelo Sindiúti durante a participação na audiência pública realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa no dia 31 de agosto. Nós já estamos, desde 2019, com esta pauta já formalmente apresentada ao governo do estado, em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, não foi no dia de hoje que o governo do estado tomou conhecimento da nossa pauta, que é uma pauta que é pública. A luta pelo piso é uma luta histórica no estado de Minas Gerais. É sempre importante mostrar também um pouco da realidade de quem que a gente está falando. Dentre os 51 órgãos, entidades do Poder Executivo que constam na folha de pagamento do Estado, a Secretaria de Educação, os servidores da Secretaria de Educação estão na 49ª posição, ou seja, com terceira pior remuneração do Estado. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa fez uma audiência pública para debater sobre as novas bases legais do Fundeb e a inserção dos assistentes sociais e psicólogos nas equipes multiprofissionais da educação básica. O anúncio feito pela Secretaria de Estado da Educação durante a Assembleia Fiscaliza de contratação de cerca de 400 profissionais, pouco mais de 400, ainda assim é insuficiente, dado o tamanho da rede estadual, dada as necessidades, né, que existiam antes e com a pandemia aumentaram. Para nós, do Conselho Regional de Serviço Social, esta questão tão importante da inclusão do assistente social e do psicólogo nas redes públicas de educação básica é de grande relevância, por entendermos e compreendermos a importância desses profissionais para ampliarmos a educação, principalmente entendendo a educação como um direito do cidadão. É urgente a regulamentação e a implantação e a aprovação para que esses profissionais estejam na escola.